Aqui sobre eletroímã. Então, ó, presta atenção aqui. Existem materiais que são chamados materiais ferromagnéticos. Qual a característica dos materiais ferromagnéticos? Eles na presença de um campo magnético externo, criam internamente um campo magnético. Vamos ver se você vai entender o que eu estou falando. Ó, eu tenho um campo magnético externo criado por um ímã externo que vale 1 Tesla. Beleza? Consegue imaginar? Um campo produzido aí por um solenoide, por um fio, por uma espira, que produz o quê? 1 Tesla. Qual a característica dos materiais ferromagnéticos? O material ferromagnético, ele vai sentir o campo externo e vai criar dentro dele um campo interno que é maior que o campo externo. Por exemplo, 100 Tesla. Hã? Caramba, o campo interno criado pelo material ferromagnético vai ficar maior do que o campo que eu estava fornecendo. Olha só, todas as fórmulas de campo magnético que a gente viu, Mi, campo do fio, qual é? M0I sobre 2πd. Numa espira, M0I sobre 2R. E num solenoide? Mi0I NL, né? Mi0NI sobre L é a musiquinha. NI sobre L. Todas as fórmulas de campo, o campo depende de quem? Em todas elas? Corrente. Da corrente, né? Da onde ele está e da corrente. Perfeito. Aonde ele está e a corrente, quer dizer, a corrente é um fator determinante. Corrente é o que você paga na conta de luz, né? Se você usar muita corrente elétrica, você gasta muito. Eu faço para poder pagar menos luz. Não, de repente a física que como carregar? Você pode passar para o especialista, você fará imã. Pô, se eu quero um imã que atraia ou que faça a repulsão de alguma coisa, não é? Como é que eu posso criar um imã? Um imã que funcione a hora que eu quero e um imã que desligue a hora que eu quero. Um imã que funciona com corrente elétrica. Não é? Veja, esse imã que funciona com corrente elétrica, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ligar a corrente elétrica, ele se transforma em imã, eu vou desligar e ele vai deixar de ser imã. Não é um imã permanente, é um imã temporário, transitório. Como é que eu posso aumentar a intensidade do meu imã sem gastar muita corrente? Uma maneira é fazer isso. É você pegar um solenoide. Solenoide vai ter um campo, não vai ter um campo? Que campo é esse? Mi0NI sobre L. Para produzir esse campo, eu vou ter que gastar uma determinada corrente elétrica. Né? Essa corrente elétrica vai me dar um valor de campo. Se eu quero aumentar o valor desse campo, olha o que eu faço. Eu coloco dentro dele um material ferromagnético. Porque os materiais ferromagnéticos têm a característica de, ao sentir um campo externo, aumentar e muito o seu campo interno. Sem o material ferromagnético, quanto vai ser o meu campo? 1 Tesla. 1 Tesla. E vou gastar isso de corrente elétrica. Foi? 1 Tesla. Só que eu preciso de 100 Teslas. O que eu posso fazer? Introduzo no solenoide um material ferromagnético. O nome disso é eletroímã. O que vai acontecer? O campo não vai ser mais o campo produzido pelo solenoide, vai ser o campo produzido pelo solenoide, mais o campo autoinduzido no material ferromagnético, que é muito maior. Então o campo vai depender do material também? O campo resultante final vai depender do material que você colocou. Vai ser 101 aí. Vai ser 101. Né? Entendeu? Vamos ler aqui, vamos ler. Eletroímãs. Eletroímãs são ímãs temporários acionados pela passagem da corrente elétrica. Um solenoide com um núcleo de ferro doce só atua como ímã quando estiver sendo percorrido por corrente elétrica. Quando se preenche um solenoide com um núcleo de material ferromagnético, a intensidade do campo magnético por ele gerado aumenta consideravelmente. Esse aumento de intensidade do campo magnético caracteriza
caracteriza-se por um novo vetor, denominado vetor magnetização. Então, o campo resultante é o campo inicial, lá do solenoide, mais o campo criado pelo material ferromagnético. Vira folha. O vetor magnetização mostra que todo o corpo de material ferromagnético imerso num campo magnético externo adquire um magnetismo induzido, que aumenta o valor do campo resultante. Suscetibilidade magnética é um número adimensional que indica o comportamento do material quando submetido a um campo magnético. Lembra que eu tenho 3 materiais? Para, dia e ferromagnético. O dia, ele se orienta de forma contrária, sempre repulsão, né? O campo é pequenininho e contrário. Já o para e o ferro, na mesma direção, só que o para pouquinho e o ferro muito maior, lembra? Isso é caracterizado pela suscetibilidade magnética. Eu não falava sobre isso até que caiu uma vez uma questão. Só vai encontrar isso no livro do Alberto Gaspar. Então preste atenção que isso aqui é uma questão que pode cair na prova, e é aquela questão que quem leu aqui vai matar, quem não leu não vai matar. Até porque quem tem o livro e lê, você não vai prestar atenção nesse detalhe. Materiais diamagnéticos apresentam suscetibilidade negativa e pequena. Negativa, sentido contrário, pequena, campo pequeno. Materiais paramagnéticos apresentam suscetibilidade positiva e pequena. E materiais ferromagnéticos, suscetibilidade positiva e grande. Tudo bem? O processo de magnetização do eletroímã não ocorre no fio da bobina. A magnetização não ocorre no fio da bobina. Não é o fio da bobina que fica magnético, né? Ou do solenoide, mas no núcleo de ferro. Por outro lado, o fio da bobina não pode magnetizar-se, pois, nesse caso, o eletroímã poderia transformar-se em um ímã permanente, característica de materiais ferromagnéticos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um fio que é feito de cobre, cobre é material ferromagnético? Não. Quem são os materiais ferromagnéticos? Cobalto, ferro. Felipe, come, níquel. Ferro, cobalto e níquel. Se eu faço um fio com ferro, ele é material ferromagnético, ele pode virar um ímã permanente. Aí você faz um fio aqui de ferro, faz um solenoide, magnetiza, pô, ele vai continuar magnetizado um bom tempo. Por quê? Porque ele é um material ferromagnético. O fio tem que ser de quê? De cobre, de prata, pode ser de alumínio, de ouro. Ele não pode ser o ouro. Eu sinceramente não sei, ela tem umas classificações assim, mas isso não é por perguntado não. Mas ele é um bom condutor. Ferromagnético, você tem que saber. O ouro é um bom condutor de... O ouro é um bom condutor de eletricidade. Tá? Foi. Por que eu botei isso aqui? Olha a questão número 2. Na construção de uma bobina para a utilização de um eletroímã, deve-se levar em conta que o fio, sublinhou o fio aí? O fio desta bobina Deve ser um material condutor de eletricidade não ferromagnética. deve ser um material condutor de eletricidade e não ferromagnético. Porque se ele for ferromagnético, o que vai acontecer? Vai virar um ímã permanente. E um eletroímã não é para ser ímã permanente. Todos entenderam? Não. Por que não? Você sabe a resposta. Por que não? Porque não quer, porque eu não entendi. É. Porque eu estava perguntando, conversando. Então, vamos lá. Se eu tenho um fio e esse fio é percorrido por corrente, se esse material que faz parte do fio for ferromagnético, ele vira um ímã. E eu quero um eletroímã, de que maneira? Liguei, virou ímã. Desliguei, não é mais ímã. Então não pode ser ferromagnético. Não pode ser ferromagnético, senão vai ser magnetizar para a vida toda. O eletroímã você pode desligar e ligar. Eletroímã você só tem atração com corrente elétrica, Com ligado? liga. É mais ou menos isso, ó. Filme, tá aqui o carro. Aí vem aquele guindaste. Vem um guindaste que usa um ímã magnético, né? Um ímã. Um guindaste magnético. Ele vai chegar no carro, gruda. Aí traz o carro e chega aqui e faz o quê? Solta. Como é que ele solta? Corta a corrente. Porque se for um ímã permanente, Não vai sair. é que nem meleca quando tu tira e fica grudado dentro. Sabe o que eu tô falando? Passa fumo, vai Sim, pôr. não. Ah, é. Tá. Nunca tirou uma meleca. Então ela não limpa o nariz. Não. Pô, tem gente que é especialista. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto.
Deixa isso aqui. Foi? Todos entenderam? O nariz. Funciona com corrente elétrica. Se estiver passando corrente elétrica, ele vira um ímã. Se ligou a corrente elétrica, ele não vira um ímã. É o conjunto. O bina como o material ferromagnético. Não pode ser ferromagnético, acabou de falar. Vou repetir. O fio da bobina não pode ser material Tem ferromagnético. que falar 2 vezes pra ela nessa hora. Qual é o seu nome? Eduardo. Tu viu que o Eduardo, ele deu aquele gargalo agora? Confidenciando agora há pouco que sofreu um grave acidente. Você vê que ele tinha subido para a sala aí, né? Mas ele sofreu um grave acidente por quê? Porque ele queimou as 2 mãos. E aí eu vou aproveitar agora esse sério, porque não estou mentindo, isso é real. Tem um aluno, o cara era até bom, não era top não, lá de Caxias, assistia a aula, fazia o exercício, estava fazendo o curso pela primeira vez, mas é um cara que estava se esforçando, foi jogar bola, quebrou o braço, vai ter que operar, vai ter que fazer isso, acabou para ele. Acabou para ele a prova da especialidade pelo menos esse ano. Né? Porque o cara, tipo assim, tá no INSS, deu merda, vai ter que fazer várias operações jogando bola. Então, por favor, deixa eu explicar uma coisa para vocês no momento. Não fica jogando bola agora não. Depois do dia 20, também não. Só depois você passar. Você passar, né? Outra coisa, na hora que você passou na prova, você pensa assim, cacete, eu sou muito ruim em corrida. Tem que correr. Já repeti para vocês. Você não vai aprender de uma hora para outra a treinar, né? Você tem que treinar aos poucos. Se você treinar demais, na hora lá você também não consegue. Então, se adequa. Começa a correr agora, começa a treinar um pouquinho agora. O que aconteceu com o Eduardo? As 2 mãos queimadas, negócio triste. E o Eduardo não tem namorada. As 2 mãos queimadas e o Eduardo não tem namorada. Situação triste, você não acha? Situação triste. Como é que vocês acham que o Eduardo estava? Como é que vocês acham que... Posso pegar aqui, não posso? Como é que vocês acham que o nosso amigo Eduardo estava? Como? Carregado. Carregado. Estava carregado. Esse aqui é o nosso amigo Eduardo. Como é que ele está? Carregado. O sujeito, quando ele está carregado, ele perde um pouco o juízo, né? Ele faz o que não faria, normalmente, né? Ele carregado, ele perde a linha. Né? Nosso amigo Eduardo, estava chovendo, era 11h30 da noite, chovendo, ele está passando por problemas financeiros, então está, né, guardando dinheiro aí para poder andar de ônibus, poder comer alguma coisa, 11h30 da noite chovendo. Aí ele recebe um telefonema, um Alan ligou para ele. Aí, Eduardo, vou botar um amigo na história, né? Aí, Eduardo, é o seguinte, vai ter uma festa maluca lá em São Gonçalo. Convenção das bruxas, eleição da bruxa mais feia do mundo. É o seguinte, é certo, só tem mulher feia, vamos. Que horas é? Pô, começa a partir de meia-noite, mas tem que sair daqui, eu tô sem carro, vai ter que ir de ônibus, chovendo, calamidade pública, né? Tiroteio, tem tiroteio na área dele lá, traficante matando geral. O que o Eduardo vai falar? Vou, a festa é boa? Festa maluca? Vou. Por que o Eduardo topou ir para essa festa maluca? Carregado. Só ir para a igreja para descarregar. Não, mas aí essa questão não é igreja, não tá falando. Na igreja, essa parada aí que você tá falando, não dá não. Isso aí dá até complicação. Não dá não. Aí ele foi pra festa. Chegou na festa, tu acha que o Eduardo, que tá carregado, vai ficar parado? Caladão na dele. É caladão, significa algo, né? Só rolando, Eduardo. Ele vai ficar parado? Não. Por que ele não vai ficar parado? Porque tá carregado. Maluco? Né? Carregado. Então tá aqui o Eduardo
vocês percebem que o nosso amigo Eduardo ele está com velocidade. Se alguém ficar te sacaneando depois, tu me fala. História, tá? É brincadeira aqui, morreu aqui. Aí o Eduardo, né, carregador, daqui a pouco ele sente aquele perfume. Porque a pessoa, ela se sente atraída por outro, né? Quando você se sente atraído por você mesmo, isso tem um nome. Selfie. Amor próprio. É o amor próprio. É assim, pô, e a pessoa que se ama, ela beija o braço, ela beija a mão, beija de novo a mão. Caraca, ele sentiu o cheiro do amor, aquele perfume, né? Alguém estava com perfume que estava, estava perturbando Eduardo, ele sentiu aquele cheiro. Aquele cheiro. Então, olha só, mulher fedorenta, cara. Mulher fedorenta, rego. Que sacanagem. Quer dizer, ele foi atraído por quem? Pelo campo dele? Não, ele foi atraído por um campo externo. Não é o campo dele, ele não se auto-atraiu pelo próprio cheiro. Ai, que maravilha, como eu me amo. E aí, partiu com ele mesmo para um local mais reservado. Não. Ele sentiu o campo de outro. Lembra que a gente fez aqui a fórmula da força entre dois fios? Lembra? Lembra que tinha o campo de um fio atuando no outro? Lembra que a gente fez? O que é menos? Não, aqui, ó. Você tem assim, ó, o fio 1, e aqui eu botei o fio 2. Lembra que a gente fez isso? Como é que é a força? A força que 1 faz em 2. Mi, 0 e 1 sobre 2 pi d vezes I2 vezes L. Não é isso aí? Foi ou não foi? E a gente não viu que esse sujeito aqui, ó, esse sujeito aqui não é o campo produzido por 1. Então, o campo produzido por 1. A força magnética, ela vai estar relacionada com quem? Com o campo de outro, que é alguém está produzindo, com a corrente que está passando e com o comprimento do fio, mas daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí. Mas é um campo externo, beleza? Então, nosso amigo aqui sentiu um campo externo. Tudo bem? Entre o vetor. Essa é uma aula bem legal. Como é que você sabe? Já falei dos dedinhos, já falei? Quais são os dedinhos? Como é o nome desse dedinho aqui? Dedo midinho. Como é o nome dele? Dedo midinho. E esse aqui? Ímã, né? Não, esse é o vizinho. Dedo anelar, seu vizinho, né? Esse aqui. Como é o nome? Por que será que o nome dele é pai de todos? É porque ele é maior que todo mundo, né? Ah, tá. Então esse aqui é o pai de todos. E esse aqui? Fura-bolo, né? O indicador. E esse aqui? Senta em cima. Né? 3h50, teu chefe vira e fala assim: ô Moriano, olha só, não estou precisando que você fique aí até mais tarde para fazer um serão. Você é 3S, né? Regra básica é para 3S. 3S, ele é sempre o quê? Porque se ele não é voluntário, ninguém vai mandar ele. Tem algum problema aí, Moriano? Você pode ficar? Claro, chefe! Tu pode xingar o chefe? Não, mas tu... Toda vez que você manda uma coisinha que eu boto um curtiu, já sabe. Curtiu o quê? Senta em cima. Então, ó, presta atenção, ó. Presta atenção. Esses 3 dedinhos aqui, eles são importantes. Esses 3 dedinhos aqui. Esse. Ó, esquerda. Esse aqui é o B. Quem é o B? Campo. É o bundão. Você sempre tem que apontar o quê? O bundão. Entendeu? Aponta o bundão. E esse dedo aqui? Esse dedo aqui? Esse aqui?
Esse é a velocidade. Então bota um V aqui nesse. V. Velocidade. Todo mundo viu aqui? Ó, aqui, ó, ó, ó. Quem é esse aqui? Velocidade. Velocidade. E esse aqui? Mundão. Entre o vetor campo e o vetor velocidade, eu posso ter um ângulo. Eu posso ter um ângulo. Esse ângulo pode ser 0. Esse ângulo pode ser 90 graus. Bem? 0, 90 graus. Beleza? Todo mundo acompanhou? Que característica tem a força magnética? O centro em cima é força magnética. Fm. Força magnética. Que característica tem a força magnética? Sempre perpendicular ao campo. A força magnética é sempre perpendicular ao campo. Sempre. O que mais? A força magnética é sempre perpendicular à velocidade. Tudo bem? Nosso amigo Eduardo, tem que dar uma acelerada, né? Nosso amigo Eduardo sentiu aquele campo externo produzido por alguém. Ele estava onde? Uma festa maluca. Aí ele sentiu, aí viu, ó. Que mulher, né? Que mulher. Viu uma mulher desse tamanho assim, mais ou menos, a porra da mulher. Ó, maluco, que mulherão, desse tamanho assim, né? Bem morena. Morena é quase branco perto dela. Bem morena. Morena é quase branca. Aquela branquinha. Cabelo louro. Morenona, acho que de praia. Bem morena, loura, com a bilha azul. Né? Cara, Eduardo olhou assim. Eduardo olhou assim, né? Ela olhou para o Eduardo. Ah, cara, foi amor à primeira vista. Ela pegou ele assim pelo ombro. Suspendeu o Eduardo. As perninhas balançando. E ó. Tá bom que eu não conheci. Levantou pelo ombro aí e. Queria, né? Otto Rutter, né? Vai lá, né? Bom, deixa eu ver se tem obturação. Quero ver tudo. Como é que era o nome dela, Eduardo? Como é que era o nome dela? Não era a Rafa, não. Pô, a Rafa, lembra que ela era roxa com bolinha laranja, tinha anteninha? A Rafa não, é a Sônia, ó. Sônia, que você beijou. O que é necessário para ter força magnética? Carga. Só vai na festa maluca se tu tiver o quê? Carregado. Além de ter carga, é necessário ter o quê? Velocidade. O corpo tem que ter velocidade. E ele tem que existir um campo dele mesmo ou de outro? De outro. Além disso, eu tenho que levar em consideração o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para ver se a gente visualiza. Fiz umas linhas de indução. Bom, linha de indução, se ela está saindo, é porque aqui é norte. Se está chegando, é porque aqui vai ser um sul. Isso é um campo magnético uniforme. Né? Vou pegar um nêutron e vou colocar aqui. O que vai acontecer com o nêutron? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque ele não tem carga. Para ter força magnética tem que ter primeira condição para existência de força magnética: carga. Nêutron não sofre força magnética porque não tem carga. Foi. Isso é perguntar direto em prova. Se o corpo está andando, ele vai continuar andando em linha reta, porque só vai mudar a sua direção sentido se tiver força. Tudo bem? Vou colocar agora aqui uma carga negativa para melhorar a ideia, com velocidade inicial igual a 0. O que vai acontecer nessa carga? Nada. Porque se a velocidade dela é igual a 0, não tem força magnética. Pô, mas se fosse campo elétrico? Se fosse campo elétrico era outra porra. Mas aqui é o campo magnético. O que é necessário para ter força magnética? Tem que estar com carga, tem que se mover e tem que ter um campo produzido por
Outro campo externo aqui é esse campo aqui que está constante. Além disso, eu tenho que levar em consideração quem? O ângulo. O ângulo. Veja só, se eu pego uma partícula positiva e jogo na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético. Mesma direção e sentido. Vamos fazer nos dedinhos? Campo, bundão. Velocidade. Qual é o ângulo entre campo e velocidade? Zero. Zero. Se tem a mesma direção e sentido, zero. Se tem direções e sentidos contrários, 180. Só que seno de 0 graus ou seno de 180 é igual a quanto? Zero. Tem força magnética? Não. Tem carga, tem velocidade, tem campo, mas não tem força magnética porque os vetores são paralelos. Paralelos. Então olha só, olha que legal. Isso aqui você pode fazer em casa. Eu quero que você faça isso para sua mãe. Vai ser bem legal. Então o teu chefe, amanhã, o pessoal que é militar, amanhã vai fazer o seguinte: vai lá no Brigadeiro, só o Brigadeiro Vieira, tá? Já foi? Então quem está de chefe lá? Costa? Roger. Fala aí, Brigadeiro? Brigadeiro Roger, olha só, olha só. Caralho, tô falando do Gabriel. Percebeu? Quando está paralelo, quanto vale a força? Zero. E conforme o ângulo aumenta, o que acontece com a força? Aumenta. Consegue fazer essa porra? Faz aí, Douglas. Aê! Oh, depois que virou cafetão, vai dar só força. Ó, perceberam? Paralelo não tem força. Beleza? Quais são as perguntas mais comuns sobre força magnética? Primeiro, força magnética, eles vão perguntar sobre força magnética em dois fios. E a gente já sabe, mesmo sentido, se atrai. Sentidos contrários, se repele. Se tiver que calcular alguma fórmula, é isso aqui, daqui a pouco até a gente vai ver isso melhor. Tá? É isso aqui. Força magnética atuando em uma partícula. Você pode ir para a prova com certeza que isso não é cola. FM, no máximo você fala que é proteção do teu anjo da guarda, do teu orixá. Fala essa porra de macumba, que o cara na hora. O cara fala que é macumba, tem medo. Ah, proteção do orixá. Orixás. Olha só, presta atenção que isso aqui é importante. Quem é esse cara? Gamba. Aponta o bundão. Aponta o bundão, deixa aí. Deixa aí. Aponta o bundão. Quem é esse cara? Velocidade. Quem é esse cara aqui? Força magnética. Tudo bem? Presta atenção. O que é perguntado em prova? Quais situações a força magnética é igual a zero? Primeiro, não tem carga, não tem campo, não tem velocidade, ou então, se tem tudo isso, o vetor velocidade e o vetor campo são paralelos. Agora, tudo isso que eu estou fazendo aqui com essa mão é para uma carga positiva. Se a carga for negativa, você tem que quebrar o dedo, que aí a força vai ser contrária. Se a carga for negativa, você faz tudo como se fosse força positiva e no final você inverte. Porque o negativo é só sinal contrário. Tudo bem? Vou pegar um exemplo para a gente ver. Questão 32, o campo. Como é que está o campo? Lohane, o campo está? Entrando. Muito bem. Não está dando uma pontinha? Se tivesse uma pontinha, estava saindo. Está entrando. O campo está entrando. E as velocidades estão aonde, Lohane? A, B e C. Concorda? Lohane, primeira coisa que você tem que fazer, sempre, aponta o bundão. Aponta o bundão. Agora, vou botar velocidade. Velocidade e bundão não estão perpendiculares? Então, quanto vai ser o seno de 90?
É o valor máximo. Força magnética máxima é quando seno de 90 é igual a 1, que é o maior valor do seno. Então, ó, se a força magnética está para cima, é porque essa carga é positiva. Se não tem força nem para cima nem para baixo, é porque essa carga é nula. Se tem força para baixo e pelo que você está fazendo é para cima, é porque essa carga tem sinal contrário, então ela é negativa. Olha, o desenho não ficou claro não. Quem é esse cara aqui? É o campo. O campo, entrou. Quem é esse cara aqui? É velocidade. Velocidade. A força está para cima ou está para baixo? O corpo que vai para lá tem uma força puxando ele para cima. Ah, tá. Não tem? Tá falando do outro plano. Hã? Calma, a força está fazendo isso, ó. Não está fazendo isso? Daqui a pouco a gente vai ver que toda a força magnética ela produz semicircunferência. Mas daqui a pouco eu mostro isso. Beleza? Foi? E aqui, tem alguma força? Não, porque ele está andando em linha reta, então esse cara é o quê? Nulo. E aqui? Pô, certa força era para ser para onde? Mas ela está para baixo, então esse cara é? Negativo. Entenderam? Questão 21. 21. Questão 21. Duas partículas A e B possuem carga elétrica A nula e B igual a menos 2,0. O que vai acontecer com A? Nada, vai passar direto. E o que vai acontecer com E? Vamos ver? Aponta o bundão, marca a velocidade, força é para cima, não é? Se fosse positiva. Se fosse positiva, como é negativa, está em linha reta, mas como vou entrar no campo, vai sofrer ação de uma força. Porque ele não tem carga. Carregado. Hoje é aquele beijão carregado. Ele falou assim: Sônia, vamos para um lugar mais reservado, porque estou precisando muito bater um papo com você, eu estou com uns problemas aí. Aí ela falou assim, a Sônia falou assim: mas amorzinho, eu estou com uma fominha. Amorzinho, eu estou com uma fominha. O que o nosso amigo Eduardo, que está com pouco dinheiro, fez? Cara, tem que levar a mulher para onde? Tem que levar a mulher para onde? O Habib's, né? O Habib's é legal porque assim, não é um podrão, não é um podrão, o Habib's não é um podrão, mas é um lugarzinho tranquilo. Chegou lá, perguntou assim: o que você quer comer? Fudeu. E olha, essa é a pergunta que você nunca pode perguntar para uma mulher, porque ela vai falar assim: olha, esse prato de camarões flambados com conhaque francês, acho que eu vou querer esse aqui. Eu mole. Não pode perguntar. Foi? Vamos lá. Daqui a pouco a gente continua. Pessoal, posso apagar aqui um minutinho? Importantíssima da força magnética é que a força magnética sempre é perpendicular à velocidade. Toda a força que é perpendicular à velocidade, ela é chamada de força centrípeta. Então eu posso dizer que a força magnética vai ser uma força centrípeta. Força centrípeta e força magnética, vamos ver, força magnética. Sônia, que você beijou. E força centrípeta? mv ao quadrado sobre R. Não é isso? Eu posso dar uma simplificada nisso aí? Posso dar uma simplificada? Não, dá para simplificar. Ó. Posso cortar V com V. Vamos trabalhar com uma situação ideal. Ó, como é que ficaria o raio? Se eu pegar o raio aqui, fica assim, ó. mv sobre B vezes seno. Mas se o seno
for 90 graus, aí isso vale 1 e a fórmula fica assim. Vamos tentar entender o que eu estou dizendo com isso aqui. Perceberam que nos exercícios que a gente fez, a velocidade ela entrava paralela no campo, ou melhor, ela entrava perpendicular ao campo e ela sofria um desvio. A força centrípeta atuando como a força magnética atuando como força centrípeta vai fazer com que a trajetória da partícula, se ela for positiva, seja isso aqui, ó. Quer dizer, a força magnética produz uma trajetória semicircular de raio R. E se você quiser saber o raio dessa trajetória semicircular, você tem que usar isso aqui. Tudo bem? Nosso amigo Eduardo foi ao Habib's, perguntou para a Sônia: Sônia, o que você quer comer? Errou, não errou? Pode perguntar isso para a mulher? De jeito nenhum. Aí a Sônia falou assim: queridinho, eu queria comer um quibe. Aí ele: quibe? É um quibe. Mas a questão é grande. Aí o garçom trouxe o quibe. Não vai beber, meu querido, suco de laranja? Não, se tivesse uma banquinha, é para dar uma anestesiada. Aí ele: quibe? Cara, ele começou a ficar desconfiado. Mas ele estava como? Carregado, cara faz merda. Carregado faz merda. Porra, já falei, mano. Não fica carregado, muita energia potencial acumulada faz merda. Aí, o Eduardo: não, traz aí. Veio a cachaça, veio um quibe, né? O quibe dava mais ou menos assim, 2 canetas dessa aqui, né? Com isso, bom, né? Aí a Sônia, o que a Sônia fez? Pegou a cachaça e mandou para dentro. Deu aquela anestesiada na hora, né? Anestesiou, ela ficou com a garganta anestesiada, pegou o quibe. Que nem grudou de espada. Enfiou o quibe para dentro. Como é que o Eduardo ficou na hora? Ficou carregado. Apavorado. Ele falou: caraca. Que isso? Que é isso? Que loucura! Mas ele ia desistir. Mas quando ele viu Mas ele, como é que ele estava? Estava carregado. Presta atenção numa coisa aqui. Se eu quero saber o raio da trajetória, Rani, por que a namorada Sônia do Eduardo pediu lá no Habib? Quibe. Habib Me vê um quibe. me vê um quibe? Guardou? Habib me vê um quibe? Pior que você. Isso é velho. Isso não foi o que eu inventei, não. Isso aí é velho. Sei lá se foi o que eu inventei, nem liga mais. Tantas vezes falando besteira. Habib me vê um quibe, tá? O quibe sem molho ou com. Ó, sem molho, com seno. Normalmente é só assim, tá? Vamos olhar aqui. Esse R é quem? É o raio da trajetória. Presta atenção aqui, por favor. Velocidade angular é 2π sobre o período. Velocidade angular também pode ser escrito como V sobre R. Não pode ser escrito assim, V sobre R. Então, se eu olho para essa fórmula aqui, Habib me deu um quibe, escrevo assim, ó, quibe sobre M é igual a V sobre R. Isso aqui não é igual a ômega. E isso aqui não vai ser igual a 2π sobre o período. Se eu olho para essa fórmula e quero calcular o período vai ser igual a 2π vezes a massa sobre Q. Normalmente eu não tenho que calcular o período, porque ele não demora uma volta completa, ele só dá meia volta. Então o tempo que demora para a partícula entrar e sair não é um período, e sim meio período, ok? Mas se eu quero calcular um período, é assim que eu calculo. Se eu quero calcular o raio,
É assim que eu calculo. O período depende da velocidade? O período depende da velocidade? Tem. Não. Escrito não. Desenho não. Só tem o Habib Milkib, eu acho. Só tem o Habib Milkib. Esse aqui no período não. Tá? Foi? Aí o nosso amigo Eduardo foi para um lugar mais reservado. Não foi para um lugar mais reservado? Foi para um lugar mais tranquilo. Foi para um barzinho que tem ali na Brasil. Não sei se vocês conhecem Champion. Barzinho ali na Brasil, Champion. É um barzinho. É um barzinho que tem lá, Champion. Olha para cá. Força magnética. Como é que eu calculo? Sendo teto que é bebê. Sônia que você beijou. Não é isso? Sônia que você beijou. Bundão, velocidade, senta em cima não, força magnética, carga positiva, beleza? O Eduardo entrou, lá nesse barzinho tem umas camas, tem banheira, um bar bem engrenado. Aí o Eduardo sentou assim na cama e a Sônia falou assim pra ele: vou ali botar uma roupinha mais confortável, meu amor. Aí o Eduardo estava meio tenso, né? Mas como é que ele estava? Carregado. Se não tivesse carregado, não tinha acontecido mais isso. Ela estava carregado. Aí ela tá tirando a roupa assim, e o Eduardo tá olhando assim de longe, aquela sombra, né? Aí daqui a pouco ele pensa assim: pô, ela tá usando cinto? Ela não estava usando o cinto. O que é aquele cinto ali? Peraí. Aquilo ali não é um cinto, não. Quem é você? Presta atenção. Se eu pego agora e analiso o fio, o fio vai ter um caraça, e para o problema em questão, o comprimento tem que ser muito grande. É o fio infinito lá que a gente viu. É porra aí. Puta fio. O que está passando dentro do fio? Corrente. Uma corrente. Ok? Se esse fio estiver submetido a um campo magnético, cadê a porra da cara? Tá aqui. Tá aqui? Tá. Se esse fio estiver submetido a um campo magnético externo, entre a direção do fio e o campo, não vou ter um ângulo? O que é corrente elétrica? Ó, se eu olhar para cá, ó, velocidade, comprimento pelo tempo. Carga, campo, sendo força magnética. Mas quem é carga pelo tempo? Corrente. Então a força magnética, que a gente acabou de escrever para ali, a força magnética no fio vai ser o quê? Sendo θ μ. Aí o Eduardo: que é isso? Quem é você? Ô meu amorzinho, eu sou a Sônia Bill.